Vamos agora para mais uma aulinha. Nessa videoaula a gente vai aprender sobre os atos municipais. É o último assunto, né, dessa parte de poder executivo. E logo em seguida a gente vai para nosso tema 3, que vai ser uma aula muito interessante, que é a atuação do município na área da educação, ou seja, é um tema de interesse aí do pessoal da educação. A aula 4 é tranquila, a aula 5 mais tranquila ainda. Então, vamos lá. Estamos terminando já, hein? Bom, essa parte aqui é muita decoreba, tá? Já adianto, é muita decoreba. Então, vamos fazer a leitura aqui. Bom, publicidade dos atos municipais. O que são atos municipais? Grosso modo, é tudo que o município faz, tá? Tudo que o município faz, grosso modo, é um ato municipal. Para a prova, você pode levar que ato é tudo que o município faz. Por exemplo, nomear um servidor, exonerar um servidor é um ato, tá? Uma declaração que você está ok, né? Por exemplo, você vai lá tirar um nada consta na prefeitura, dizendo que você não tem nada lá, que você não está devendo à prefeitura, por exemplo, é um ato, né? Um decreto do prefeito é um ato. Vamos ver aqui bonitinho, ó. A publicação das leis e atos municipais vai ser feito através do boletim oficial em órgão de imprensa local, tá? Então, boletim oficial em órgão de imprensa local. Não os havendo, ou seja, não tendo isso aqui, nem imprensa local, nem o boletim oficial, será no Diário Oficial do Estado ou por afixação na sede da Prefeitura ou Câmara Municipal. Tudo isso para dar publicidade. Então, primeiro vai ser o boletim oficial, tá, da Prefeitura, ou o órgão de imprensa local, aquele jornalzinho, né, local. E ali tem vai aparecer os atos municipais. Ó, a prefeitura nomeia fulano, exonera ciclano. Não havendo, obviamente, vai ser o Diário Oficial do Estado, tá? Ou por afixação na sede da prefeitura ou da Câmara. Então vai estar lá um papelzinho colado, né, a respeito dos atos do município. Beleza? A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos, obviamente, será através de licitação, tá? Será através de licitação, que é o padrão, né? Em que se levarão em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. É óbvio, para ser mais vantajoso para o município, porque não adianta ser muito barato e não ser ampla a divulgação. Então, na contratação desse órgão de imprensa, vai levar em consideração a frequência, o horário, vai levar em consideração a tiragem, a distribuição, tudo isso, né? Não vai levar em consideração somente o preço, tá, pessoal? Isso aí é para respeitar o princípio da publicidade. Então, aqui, resume princípio da publicidade, torna-se público os atos do município, o mais público possível. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação, tá? Pessoal, isso aqui é muito óbvio para quem já estuda direito administrativo. Por quê? Mas, assim, deveria ser óbvio para todo mundo, na verdade. Tudo para ter efeito tem que ter publicação. Então, uma lei aprovada, ela está valendo? Não, não está valendo. Ela precisa ser publicada para valer. Então, por mais que você vá ser nomeado, por exemplo, precisa publicar a sua nomeação, né, no boletim oficial, no órgão de imprensa local, no diário oficial, no site da prefeitura, no caso, para ter efeito, tá bom? Então, tudo precisa estar publicado. A publicação dos atos não normativos, né, pela imprensa poderá ser resumida. Não normativos, né, são os atos simplesmente que não traz nenhuma norma, né, que não traz nenhum dever, poderão ser resumidos. Por exemplo, imagine que vai mudar o horário da prefeitura, né, o horário de atendimento. Pode ser uma coisa bem resumida, não precisa ser uma coisa detalhada, né? Pode ser uma coisa bem resumida. Já os normativos que traz uma norma, né, um direito, um dever, por exemplo, não é interessante que seja resumido, até porque todo o teor é de interesse, tá, pessoal? De interesse público, de interesse público, na verdade. Beleza, vamos continuar aqui. Bacaninha. Espero que vocês tenham entendido. Bom, aqui é decorar. Isso aqui cai, tá? Decorar. Não tem para onde fugir. E cai. O prefeito fará publicar o quê? Todos os dias por edital o movimento do caixa do dia anterior. O movimento do caixa do dia anterior, obviamente, tem que ser todos os dias. Você vai publicar sempre do dia anterior. Então, você tem que publicar todos os dias, óbvio. Mas a banca vai mudar, não é isso aqui. É isso aqui. Para você gravar, edital diariamente.
diariamente. É o meio de você gravar. Show? Então, diariamente será por edital, que vai ser o movimento do caixa do dia anterior. Mensalmente, todos os meses, o balancete resumido da receita e da despesa. É um balancete resumido da receita e despesa, tá? É coisa de contabilidade, é como se fosse um resuminho ali de quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou. Balancete, tá? Grosso modo. Ó, obviamente, o edital é diário, tá? Diariamente, né? Edital, diariamente. Os outros são mensais, tá, pessoal? Pelo menos o balancete e também os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos. Ficou pulando uma linha aqui, mas não tem problema, deu para entender, tá? Então, mensalmente também, além do balancete, receita e despesa, vai ter também quanto de tributo recebeu, né? Quanto de tributo recebeu, beleza? Bem tranquilo, né? Então não vai ser por ano, quanto recebeu de tributo, não vai ser por ano. Todos os anos, anualmente, até 15 de março, é decorar, não tem para onde fugir, pelo órgão oficial do Estado, as contas da administração, as contas do município, todos os anos, né? E essas contas, elas vão, inclusive, né? Elas têm que ser enviadas, é porque aqui não pegou essa parte, ainda bem, né? Porque a banca não cobrou. Mas tem uma parte da lei orgânica que diz que tem que enviar para o Tribunal de Contas do Estado, para o Tribunal de Contas do Estado dar um parecer, né? Se aprova, se não aprova, e aí volta aqui para a Câmara, enfim, tem toda uma burocracia. Mas todos os anos, até 15 de março, pelo órgão oficial do Estado, as contas da administração, tá? Ó, a administração anualmente. Mas é as contas, tá? Constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstrações das variações patrimoniais em forma sintética, tá? Em forma sintética. Sintética é uma forma mais resumida, uma forma mais simples, né? Beleza, isso aqui é tudo coisa de contador, né? Balanço patrimonial, balanço financeiro, balanço orçamentário, demonstrações das variações patrimoniais, né? Vamos continuar? O município manterá os livros, olha só, tudo a ver com contabilidade, os livros que forem necessários ao registro de suas atividades e seus serviços, né? E ali é o livro, né? Como se fosse um livro razão, com a entrada, saída de bens, tudo bonitinho. Olha que interessante. Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo prefeito e pelo presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim, tá? Sempre rubricado ali, bonitinho. O parágrafo 2º diz o seguinte: os livros referidos neste artigo, né, poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema convenientemente autenticado, que possa ser autenticado, ou seja, possa provar sua veracidade, possa provar que é autêntico. Então, ficha, tá, pode ser substituído por fichas. Mera leitura e decoreba. Os livros poderão, né, ser substituídos por fichas. Vamos continuar, pessoal. E aqui vem uma coisinha que a banca adora cobrar. E aqui é decorar também. E eu agora me refiro a Banco IBAN, tá? Banco IBAN cobrou no último concurso de Cabo Frio. Ela perguntou se foi por decreto, se foi por portaria ou por contrato. Olha que interessante. Né? Deixa eu voltar aqui. Na realidade, tudo é um papel, tá? Só que um papel, né, para você gravar isso aqui de modo simples. Só que um papel está escrito decreto, o outro papel está escrito portaria e isso, beleza? Mas por que isso acontece? Porque cada um tem o seu objetivo, tá? Então, se é um decreto, é especificamente para esses assuntos que a gente vai vir agora. Se é uma portaria, tem a ver mais com pessoas. Portaria, pessoas, né? PP. A gente vai pegar esse mnemônico lá. Então, fica de olho, beleza? O que muda é o nome, tá? É o nome. Um vai ser decreto, escrito decreto, outro vai ser portaria, tá bom? Grosso modo, tá? Vamos lá, então, os atos administrativos de competência do prefeito, né? É lógico que ele é o chefe da administração, devem ser expedidos com obediência às seguintes normas, tá? Decreto, numerado em ordem cronológica, né? Em ordem cronológica, de acordo com o que vai saindo, né? Em seguintes casos, decreto, quais são? Regulamentação de lei. Sim, um decreto ele serve para regulamentar uma lei. Por exemplo, existe uma lei
que diz, sei lá, qualquer coisa, que diz que é obrigado, né, que vai ter uma multa para quem jogar lixo na rua. E aí o prefeito, ele pega um decreto, né, se essa lei permitir, ele cria um decreto dizendo que como vai ser abordado, né, como vai ser o valor da multa, por exemplo, a lei deixando essa margem para o prefeito regular por decreto. O decreto serve também instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes em lei, tá? Então, alguma atribuição que não consta na lei, modificação, extinção, atribuição dessas, né, atribuições é por decreto, tá? Por que não constante de lei? Porque se lei atribui, por exemplo, à Guarda Municipal o poder de multar, o prefeito não pode tirar esse poder, essa atribuição da guarda, tá? Então a lei só pode ser modificada por outra lei, não pode ser modificada por um decreto. É só você imaginar que o decreto está embaixo da lei, tá? É infralegal. Vamos lá. Regulamentação interna dos órgãos. Claro, ele vai regulamentar ali, né, horário de funcionamento, forem criados na administração municipal. É regulamentar ali, né, bonitinho. Não vai criar cargo, não vai criar, né, só vai regulamentar o funcionamento. A abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autorizado por lei, assim como os créditos extraordinários. Vamos lá. Existe uma lei orçamentária, né, que a gente já falou, que todos os anos tem uma lei orçamentária anual. Essa lei tem que ser aprovada pela Câmara. Esta lei, ela vai trazer um valor, né, que o prefeito pode gastar. Vamos supor 1 milhão. Só que ela deixa um espaço para o prefeito gastar a mais, tá? Gastar a mais. Ou seja, pegar mais dinheiro do cofre público. E aí é o famoso, né, crédito especial, crédito suplementar, créditos extraordinários. Claro, cada um aqui tem uma função, tá? Cada um aqui é focado para uma coisa, até o limite autorizado por lei. A própria lei orçamentária diz, né, que até X pode pegar acima do orçamento, tá? Então não pode furar o teto também, não pode ir pegando à vontade. Declaração de utilidade pública ou necessidade social para fim de desapropriação ou servidão administrativa. Ou seja, ele vai fazer uma declaração, ele vai, por decreto, tomar o seu terreninho lá. Por quê? Porque você não murou o terreno que era para murar, porque o terreno estava no centro da cidade e estava dando mosquito. E aí ele te avisou várias vezes, né? Foi avisado. E aí você não fez nada, várias advertências, não fez nada. Ele vai desapropriar o seu bem, tá? Show de bola. Vai desapropriar seu imóvel, vai tomar o imóvel de você. Servidão administrativa. A gente já falou sobre isso, mas só para você ter uma noção, eu não me aprofundei muito. Pessoal, servidão administrativa é quando há um serviço público e usa do seu terreno e você não pode fazer nada. Como assim? Eu vou te dar um exemplo de servidão administrativa da União. A União, ela pode usar o terreno do particular e o particular não vai receber nada por isso, porque aquilo é um serviço público. São aquelas linhas de transmissão de energia elétrica, tá? Grosso modo, aqueles postes, né, gigantes de ferro, todo de ferro que passa um monte de fio, né? Aquilo é chamado de linha de transmissão. A gente chama de poste, grosso modo, né? E ali, você perceba que aquelas linhas de transmissão, aqueles postes de ferro gigante, aquelas torres, né, de transmissão, elas vão passando em terreno todo mundo, né? Porque, obviamente, não vai passar no meio da rua, né? No meio da rodovia. Vai passando, beirando a rodovia às vezes, enfim, vai passando em terreno de várias pessoas. E essas pessoas, será que elas são indenizadas por isso? Será que elas ganham alguma coisa? Não, porque aquilo é um serviço público. É a famosa, né, servidão administrativa. Então, no caso de necessidade, você tem um terreno em Casimiro de Abreu e há uma necessidade, assim, não tem outro lugar para passar um cano de água, vai ter que passar pelo seu terreno, ou então um poste que tem que ser instalado ali, não tem para onde fugir. Isso é servidão administrativa, você vai ter que ceder e você não vai ganhar nada por isso. Espero que tenha entendido. Vamos lá. Aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a administração municipal, tá? Regulamento, regimento das entidades, né? Cada entidade tem um regimento, né? De como vai funcionar e tudo mais. Beleza. Permissão de uso de bens municipais, também será por decreto. Não esqueça que a gente está falando de decreto. Medidas executórias do plano diretor do município. O plano diretor é um plano, né, de desenvolvimento, né, urbano, de como vai ser ali a organização urbana e tudo mais.
essas medidas serão por decretos. Normas de efeito externos não privativos de lei, tá? Que não seja privativo de lei, de efeito externo que tem efeito, né, no particular, por exemplo, né, diretamente, mas que não seja de efeito de lei, que não seja reservado à lei. E fixação e alteração de preços, tá? Preços públicos, tá, pessoal? Por exemplo, a passagem municipal, tá? Estou falando do município. Intramunicipal, dentro do município, né? Não estou falando intermunicipal, porque aí é o DETRO, é outra coisa. Mas dentro do município, a passagem, por exemplo, né, aquele preço público, é o famoso preço público, né? Ou tarifa pública, aquilo ali é definido pelo prefeito. O próprio taxímetro, né? Claro que os taxistas pedem para a prefeitura aumentarem o taxímetro, mas quem aumenta, quem dá o ok, é o prefeito, tá? Grosso modo, o que tem a ver? Tem a ver com dinheiro, tá? Tem a ver com bens municipais, e tem a ver com leis, né? Ou seja, algo que a lei não faz, o decreto faz, né? É mais ou menos isso aqui, o decreto, resumindo muito, né? Beleza. Desapropriação, né? Que é uma obrigação em cima do particular, tá? Uma obrigação também, vou botar aqui obrigação. É uma coisa mais séria, decreto. Vamos lá, vamos continuar aqui. Porque nós vamos ter o caso de portaria. Como eu disse, a regra é a mesma, vai mandar um ofício para lá. Só que uma é decreto e portaria. Claro que o decreto é específico para uma coisa, a portaria é para outra, que a gente vai ver agora. A portaria é para provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeitos individuais. Então a portaria eu sempre associo a pessoa, tá? É a pessoa. Tem a ver com cada pessoa, tá? Provimento é o quê? Chamar alguém para aquele cargo ou deixar o cargo vago. Tirar alguém daquele cargo. A lotação e relotação do quadro de pessoal, né? Tem a ver com pessoa, tá vendo? Ou seja, ali a organização, né? Fulano vai trabalhar aqui, ciclano vai trabalhar ali. O nome, o efeito de fazer isso, de trocar fulano com ciclano, será por portaria. A abertura de sindicância e processo administrativo, né? Assim como a aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeito interno, você perceba que tudo aqui tem efeito mais interno, né? Quer dizer, efeito individual, tá? E tem a ver com o servidor. Tem muito a ver com o servidor aqui, com o próprio pessoal que trabalha ali na prefeitura. E o que é sindicância e processo administrativo? Vamos supor que alguém cometa alguma coisa errada dentro da prefeitura. Claro que não vai poder exonerar, demitir essa pessoa, né, de imediato. Tem que dar a oportunidade da ampla defesa e do contraditório. E para isso é instalado ali um processo para ouvir esse servidor, tá? Então, isso é o famoso, né, abertura de sindicância e processo administrativo. Eu não vou falar a diferença de um de outro porque não cai, tá? Então, só sabe que é sindicância e processo administrativo. Leva em consideração que é a mesma coisa. Só que sindicância vem antes, né? Sindicância é para apurar o que aconteceu. A sindicância é como se fosse uma investigação. O processo administrativo é o processo em si, é onde ele vai ser ouvido. Na sindicância ele também pode ser ouvido, né? Porque vai estar apurando o que aconteceu. Mas no processo já é o procedimento, já é o rito, já é o procedimento de ouvir ele, de ter testemunhas ou não, entendeu? Já é o próprio processo. E aí ele pode aplicar uma penalidade, uma advertência, uma suspensão ou até a própria demissão, tá? Perceba que é individual, né? Obviamente é pessoa por pessoa. E outros casos determinados em lei ou decreto. Então, a própria lei ou decreto vai trazer alguns casos que sejam por portaria. Beleza, e contrato? Aqui, pessoal, é o contrato que a gente já conhece, tá? É aquele contrato, né? Geralmente as pessoas apoiam o prefeito, né? Algum vereador que consegue uma vaguinha e ali faz um contrato, tá? Geralmente são os cargos de execução de serviço, né? Porque os cargos em comissão, geralmente é portaria. E aí os cargos mais abaixo, é o cargo que vai executar o serviço. Cargo em comissão é cargo de chefia, tá, pessoal? Cargo de chefia. E o pessoal que faz o serviço de fato são contratados, né? É o famoso contratado. E aqui, ó, admissão de servidores para serviço de caráter temporário. Beleza, é o contrato que a gente já conhece. Não esqueça. E execução de obras e serviços municipais, né? Contrata uma empresa para fazer um serviço municipal. Contrato, né? O nome já diz. Os atos constantes no item 2 e 3 deste artigo poderão ser delegados, ou seja, isso aqui poderá ser delegado. Os casos não previstos neste artigo vão obedecer à forma de atos, instruções ou avisos da autoridade responsável. Né? Ali vai ter cada autoridade no órgão e tal, vai obedecer a ordem dele ali,
Beleza. Bom, pessoal, é isso aqui. Quando cai em prova, cai a literalidade, tá? Fica de olho, eu dei algumas dicas aqui. Faça leituras várias vezes. O contrato aqui é muito tranquilo, né? São aqueles contratados da prefeitura. Portaria tem a ver com punir um servidor, trocar o servidor de lugar e chamar o servidor ou demitir o servidor, né? Exonerar o servidor é portaria, né? Não demissão em si, mas pode ser uma exoneração também. Exoneração é quando ele pede para sair, tá? E decreto tem a ver com o quê? Com din-din, tem a ver com bens municipais, tem a ver com regulamentar uma lei. De modo resumido, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário também, tá? A gente fechou o tema agora 2, né? A gente vai agora para o nosso tema 3, a nossa aula 3, né? A nossa primeira aula 3.1. A gente vai falar de uma vez só, vai ser uma aula só, pessoal. Vai falar sobre educação. Então, espero vocês nossa aula 3. Até lá. Tchau, tchau. Fica com Deus.